Sogros ficam trancados e esquecem a carteira com todos os cartões em casa. Caos inesperado surge. Era uma noite quente de verão. E a casa de Mirella estava cheia de balões coloridos e risadas nervosas. O cheiro de bolo de chocolate no forno preenchia o ar. Mas o coração de Mirella batia forte, não por causa da festa, mas pela pressão que sentia. Caio, seu marido, estava cercado por amigos e familiares, rindo como se tudo estivesse bem. Mas ela sabia que não era assim. O caos esperava por eles e estava prestes a ser revelado. Dona Eunice, a sogra superprotetora e dominadora, estava em um canto, ajustando a mesa com nervosismo. Enquanto isso, Mirella se lembrava das despesas, das contas acumuladas e dos sacrifícios que fizera para manter tudo em ordem. Sacrifícios que foram invisíveis a todos, menos a ela. O silêncio caiu como um tijolo. Olhares se entrelaçaram. Caio ficou paralisado, enquanto a expressão de Dona Eunice escureceu, como se tivesse recebido um golpe. Como assim finanças? Hoje é um dia especial, gritou ela, puxando Caio pelo braço, tentando mantê-lo sob controle. Mas já era tarde. Mirella sentiu um nó na garganta, mas se fez de forte. Eu tenho trabalhado sozinha, fazendo malabarismos com as contas enquanto você se esconde na sombra da sua mãe. Eu não posso mais, disparou. O clima esquentou. Os convidados cochichavam e a tensão era palpável. Mirella viu a cor desaparecer do rosto de Caio. Ela tinha jogado tudo para o alto e agora não havia como voltar atrás. Dona Eunice, atordoada, decidiu se retirar para o quarto, buscando um tempo sozinha. A porta bateu com força e logo todos notaram que ela estava trancada. Olhares confusos se espalharam enquanto o marido de Eunice começava a bater na porta. Eunice, você está bem? Mas a única resposta foi o silêncio. Seria apenas uma tentativa de se recuperar do choque? Mirella se sentia mal por ter chegado a esse ponto. Mas a liberdade que tanto desejava parecia mais perto. O caos se intensificava quando Dona Eunice se deu conta de que esqueceu a carteira com todos os cartões em casa. Sem dinheiro, a festa logo se tornaria um fiasco. O clima pesava e as reações começavam a se desenhar. O que faremos agora? Sussurrou uma tia, olhando nervosamente para as crianças que esperavam a hora do bolo. Caio estava no meio do furacão, perdido entre a lealdade à mãe e a necessidade de ser um homem maduro. A cada instante, Mirella via a frustração e a confusão se desenharem em seu rosto. E agora? A pressão da sogra, a imaturidade de Caio, tudo parecia insuportável. Mirella encarou a porta trancada. Frases não ditas ecoavam em sua mente. O que fazer? Seguir em frente ou romper essa prisão que era seu casamento? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mirella encarava a porta trancada, cada batida do coração ecoando na sala repleta de convidados.
O clima estava pesado e a tensão aumentava a cada segundo. O bolo de chocolate, agora apenas uma lembrança doce, parecia esquecer-se da alegria que deveria trazer. Caio, ainda paralisado, tentava entender o que havia acontecido. As vozes começavam a se misturar, cheias de murmúrios nervosos. Enquanto as crianças esperavam impacientes pelo bolo, de repente, um estrondo quebrou o silêncio. A porta do quarto se abriu com um bate forte. Dona Eunice saiu, seu rosto vermelho de raiva e confusão. Mas o que ninguém esperava era que ela segurava a carteira nas mãos. Aquelas mãos trêmulas que tremiam tanto pela raiva quanto pela revelação que estava prestes a fazer. "Eu não deixei a carteira aqui. Eu a deixei no carro!" gritou Eunice, a voz carregada de uma tensão inesperada. Os olhares se voltaram para ela. O caos da festa transformando-se em um momento de choque coletivo. "Como assim no carro? Por que não trouxe dentro de casa?" Caio perguntou, confuso. "Porque eu não pensava que teríamos uma festa. Eu não planejava isso." Ela explodiu, a frustração ressoando em cada palavra. E em meio ao tumulto, ela começou a abrir a carteira. Mas então, seus olhos se arregalaram. "Não pode ser!" Todos se aproximaram. A tensão aumentou ainda mais, como se um peso invisível estivesse pressionando a todos. Dona Eunice começou a rasgar documentos enquanto suas mãos tremiam. "Não! Não pode ser! Caio, olhe isso!" gritou, enquanto colocava em cima da mesa um comprovante de depósito. Uma documentação que, diante daquelas pessoas, era um mistério. A festa ficou em silêncio novamente. Mirella não sabia o que pensar. "O que você está fazendo, mãe?" Caio murmurou, sem entender. Mas Eunice, com lágrimas nos olhos, não estava ouvindo. "Isto é um depósito de 10.000 reais, Caio. Sabe o que isso significa?" Ela olhou para todos ao redor, como se tentasse buscar apoio. Os convidados começaram a cercear. As crianças olharam, mas nenhuma resposta foi dada. "Eu nunca te contei, mas eu tenho um namorado!" Ela soltou. As palavras explodiram no ar como um balão estourado. E o que parecia uma festa de aniversário se transformou em um escândalo. A sala ficou em choque. Cada convidado em estado de incredulidade. Mirella sentiu o chão ceder sob seus pés. O ataque do estômago começou e a percepção de que sua sogra tinha uma vida que não conhecia começou a brilhar como uma luz alarmante. "Um namorado? Você está louca? Ouça o que está dizendo!" Caio gritou, mas as palavras pareciam soar menores numa sala tão cheia de ruídos. As reações começaram a fluir, sussurros abafados, risadinhas nervosas, olhares cúmplices. Conhecimentos secretos se entrelaçavam com a perplexidade dos convidados. A realidade do que estava acontecendo parecia desmoronar em torno de todos. Mirella queria crer que era tudo uma brincadeira, mas, na verdade, era tudo menos uma piada. As cores escandalosas da festa brilhavam de forma irônica agora, e a tensão que antes era visível se transformou em um suspense palpável. Todos os relacionamentos pareciam balançar na beira do abismo de uma revelação devastadora. "Você não pode fazer isso, Eunice! Eu não consigo acreditar que você..." As palavras de Caio se perderam numa onda de confusão, e o olhar de Mirella se dirigiu para a mulher que considerava sua sogra, agora repleta de segredos.
Agora a festa estava condenada ao silêncio do mistério, envolta por uma escuridão imensamente densa. O que mais seria revelado naquela noite? E mais importante, como isso afetaria a vida de todos ali presentes? Mirella sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e uma estranha expectativa. A vida não seria mais a mesma após aquelas palavras. A festa parou. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Mirella olhou para Dona Eunice, atordoada. Ela segurava aquele comprovante como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. As palavras de Eunice ecoavam na cabeça de Mirella. Eu tenho um namorado. O chão parecia tremer sob seus pés. O que mais ela não sabia? Caio estava em estado de choque. Ele piscava, tentando processar a informação, mas Mirella podia ver sua raiva se transformando em algo mais profundo. Uma traição, algo que ele nunca imaginara possível em sua família. Ao mesmo tempo que ele mal conseguia ficar em pé, a voz de Dona Eunice subia. Você não entende, Caio. Eu não sou apenas a sua mãe. Eu tenho uma vida. Havia sempre algo de errado, sussurrou uma tia, olhando fixamente para a cena. Eu sempre achei que tinha algo. O murmúrio em volta se intensificou. As crianças, que há poucos minutos esperavam ansiosas pelo bolo, agora olhavam perplexas, com expressões confusas, sentindo a tensão no ar como um fio cortante. Dona Eunice olhou para Mirella, os olhos cheios de um misto de medo e desafio. Você me entende, não entende? Nisso, um barulho alto cortou a tensão. A porta da frente se abriu com um estrondo. As cabeças se viraram e uma mulher entrou, ofegante. Desculpa o atraso, gente, disse, e todos reconheceram a voz de Cláudia, a amiga mais próxima de Mirella. Mas havia algo em seu olhar, algo que a deixou fora do lugar. Ela estava pálida e gotas de suor escorriam por seu rosto. Cláudia, você não vai acreditar no que aconteceu, começou Mirella. Mas Cláudia a interrompeu. Espere, precisamos falar já. E os olhos dela fixaram-se em Caio, que a encarava confuso. Sobre o quê? A voz de Caio era um misto de raiva e ansiedade. Sobre o que você não sabe. Sobre sua mãe. A tensão aumentou à medida que Cláudia se aproximava. O ambiente estava eletrificado. Ela não tem um namorado. Ela está com alguém que deve a ela. Um grito ecoou na sala. Mirella sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase sem conseguir respirar. Eu sei. Eu vi. Eu ouvi. Ela não apenas se envolveu com alguém. Esse alguém é o pai do Caio. Foi como um soco no estômago. Dona Eunice estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto a realidade começava a desmoronar. O potencial de uma vida inteira desmoronava ali, bem na frente deles. Caio finalmente se virou para a mãe. Mãe, isso é verdade? O silêncio era ensurdecedor. A sala, antes cheia de risos e festa, estava agora cheia de uma expectativa sombria. As crianças, que apenas momentos atrás estavam ansiosas pelo bolo, agora olhavam com olhos arregalados, como se estivessem assistindo a uma tragédia. As reações começaram a fluir, murmúrios de incredulidade, expressões de choque. Dona Eunice não conseguia formar palavras. Mirella olhou para o comprovante na mesa. 10.000 reais? Era isso que ela usaria para manter esse segredo? A verdade havia se revelado de maneira devastadora, e nenhum deles sabia como lidar com a tempestade de emoções que irromperia a partir daquele momento. Mirella sentiu um nó na garganta.
uma mistura de raiva e confusão a envolvendo. O que mais ela não sabia? A festa estava perdida em meio à confusão. E agora, entre segredos, traições e um relacionamento que parecia condenado, restava a única pergunta: qual seria o preço que todos teriam que pagar por essa revelação explosiva? A festa parou. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Mirella olhou para Dona Eunice, atordoada. Ela segurava aquele comprovante como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. As palavras de Eunice ecoavam na cabeça de Mirella. Eu tenho um namorado. O chão parecia tremer sob seus pés. O que mais ela não sabia? Caio estava em estado de choque. Ele piscava, tentando processar a informação. Mas Mirella podia ver sua raiva se transformando em algo mais profundo. Uma traição. Algo que ele nunca imaginara possível em sua família. Ao mesmo tempo que ele mal conseguia ficar em pé, a voz de Dona Eunice subia. Você não entende, Caio. Eu não sou apenas a sua mãe. Eu tenho uma vida. Havia sempre algo de errado, sussurrou uma tia, olhando fixamente para a cena. Eu sempre achei que tinha algo. O murmúrio em volta se intensificou. As crianças, que há poucos minutos esperavam ansiosas pelo bolo, agora olhavam perplexas, com expressões confusas, sentindo a tensão no ar como um fio cortante. Dona Eunice olhou para Mirella, os olhos cheios de um misto de medo e desafio. Você me entende, não entende? Nisso, um barulho alto cortou a tensão. A porta da frente se abriu com um estrondo. As cabeças se viraram e uma mulher entrou, ofegante. Desculpa o atraso, gente, disse, e todos reconheceram a voz de Cláudia, a amiga mais próxima de Mirella. Mas havia algo em seu olhar, algo que a deixou fora do lugar. Ela estava pálida e gotas de suor escorriam por seu rosto. Cláudia, você não vai acreditar no que aconteceu. Começou Mirella, mas Cláudia a interrompeu. Espere, precisamos falar já. E os olhos dela fixaram-se em Caio, que a encarava confuso. Sobre o quê? A voz de Caio era um misto de raiva e ansiedade. Sobre o que você não sabe. Sobre sua mãe. A tensão aumentou à medida que Cláudia se aproximava. O ambiente estava eletrificado. Ela não tem um namorado. Ela está com alguém que deve a ela. Um grito ecoou na sala. Mirella sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase sem conseguir respirar. É melhor você se sentar, Caio. Você precisa saber a verdade. Cláudia disse, a voz tremendo. A sala estava completamente em silêncio. Eunice não é quem você pensa que é. Ela teve um caso, não com qualquer um, mas com o seu pai. O pai que você sempre acreditou estar morto, Caio. As palavras ressoaram como um trovão. Caio arregalou os olhos e a expressão de Dona Eunice se transformou em desespero. Não, não é verdade, ela gritou, mas a dúvida em seu olhar contradizia suas palavras. Mirella ficou paralisada. Todas as peças pareciam se juntar em uma imagem grotesca. O homem que ela achava ser passado tinha um presente no qual Dona Eunice estava envolvida. Por que ninguém havia falado sobre isso antes? O que mais estava oculto? As reações começaram a fluir como um rio revolto. Os convidados cochichavam, olhares de espanto e reprovação se cruzavam. As crianças estavam atordoadas, tentando processar a gravidade do momento. Cláudia continuou. Ele está por aqui. Ele está em sua vida, Caio.
O meu coração não aguenta. Eu só pude avisar você antes que tudo desmoronasse. Como você sabe disso? Caio perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Eu o vi uma vez. Ele estava na sua casa, nos fundos. Eu nunca pensei que fosse verdade até que vi suas semelhanças. A sala parecia desafiar a lógica. Mirella sentiu um frio na espinha. Era como se as paredes estivessem se estreitando, envolvendo todos em um clima de tensão sufocante. Cada um ali tinha um papel e um jogo macabro que não sabiam que estavam jogando. Dona Eunice estava agora em lágrimas, balançando a cabeça em negação. Caio, eu juro que não! Não foi assim! Eu não queria que você soubesse assim! As palavras dela se dissiparam na sala, mas já não havia revelações inocentes. Cada pessoa ali agora se tornava parte de um segredo escandaloso, um ciclo vicioso de mentiras e medos. E à medida que a tempestade emocional se formava, cada um se perguntava: quem mais estava mentindo? E mais importante, o que viria a seguir quando a verdade finalmente fosse exposta? A festa, que começou como hora de celebração, agora era palco de um drama que ninguém poderia prever. A tensão da descoberta pairava no ar, e a única certeza era que a vida de Caio acabara de dar uma volta completa. O que mais estava escondido? E quem era realmente Dona Eunice? A noite continuaria, mas nada seria como antes. A revelação havia apenas começado. A festa parou. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Mirella olhou para Dona Eunice, atordoada. Ela segurava aquele comprovante como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. As palavras de Eunice ecoavam na cabeça de Mirella. Eu tenho um namorado. O chão parecia tremer sob seus pés. O que mais ela não sabia? Caio estava em estado de choque. Ele piscava, tentando processar a informação. Mas Mirella podia ver sua raiva se transformando em algo mais profundo. Uma traição. Algo que ele nunca imaginara possível em sua família. Ao mesmo tempo que ele mal conseguia ficar em pé, a voz de Dona Eunice subia. Você não entende, Caio. Eu não sou apenas a sua mãe. Eu tenho uma vida. Havia sempre algo de errado, sussurrou Matia, olhando fixamente para a cena. Eu sempre achei que tinha algo. O murmúrio em volta se intensificou. As crianças, que há poucos minutos esperavam ansiosas pelo bolo, agora olhavam perplexas, com expressões confusas, sentindo a tensão no ar como um fio cortante. Dona Eunice olhou para Mirella, os olhos cheios de um misto de medo e desafio. Você me entende, não entende? Nisso, um barulho alto cortou a tensão. A porta da frente se abriu com um estrondo. As cabeças se viraram e uma mulher entrou, ofegante. Desculpa o atraso, gente, disse. E todos reconheceram a voz de Cláudia, a amiga mais próxima de Mirella. Mas havia algo em seu olhar. Algo que a deixou fora do lugar. Ela estava pálida e gotas de suor escorriam por seu rosto. Cláudia, você não vai acreditar do que aconteceu, começou Mirella. Mas Cláudia a interrompeu. Espere, precisamos falar. Já! E os olhos dela fixaram-se em Caio, que a encarava confuso. Sobre o quê? A voz de Caio era um misto de raiva e ansiedade. Sobre o que você não sabe? Sobre sua mãe. A tensão aumentou à medida que Cláudia se aproximava. O ambiente estava eletrificado.
Ela não tem um namorado. Ela está com alguém que deve a ela. E essa pessoa está aqui. Um grito ecoou na sala. Caio e Mirella se entreolharam, confusos. O que você quer dizer com isso? Perguntou Mirella, quase sem conseguir respirar. Eu vi. Ele está no quintal. Cláudia disse, e a sala ficou em silêncio. Eu juro, Caio, ele é seu pai. As palavras ressoaram como um trovão. Caio arregalou os olhos, e a expressão de Dona Eunice se transformou em desespero. Não, não é verdade, ela gritou, mas a dúvida em seu olhar contradizia suas palavras. O ambiente parecia congelar. Cada convidado segurava a respiração, e as crianças pararam de brincar e se voltaram para os adultos, confusas. Mirella sentiu um frio na espinha. Era como se as paredes estivessem se estreitando, envolvendo todos em um clima de tensão sufocante. Como você sabe disso? Caio perguntou a Cláudia, a voz carregada de incredulidade. Ele estava saindo de um carro no canto. Eu o vi com os meus próprios olhos, Caio. Ele está aqui. Vive aqui perto. Eu não queria te dizer, mas seu pai está vivo. O choque foi como um soco no estômago. O caos subterrâneo que já existia agora explodia em frenesi. O olhar de Mirella se dirigiu para a porta da frente, como se pudesse adivinhar o que estava para acontecer. O peso da verdade transbordava no ar, e a atmosfera estava densa com emoções reprimidas. Dona Eunice começou a tremer, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Caio, você não pode! Ele não é quem você imagina! Eu fiz o que fiz para proteger você. Proteger de quê, mãe? O grito de Caio cortou o ar. De quem? Dizer que ele está aqui, presente, e você escondeu isso de mim? Cláudia estava com a mão na boca, os olhos grandes em horror. Eu não sabia que você não sabia. Nesse momento, um barulho alto surgiu do quintal. A porta que dava para a área externa se abriu, e um homem alto entrou, com uma expressão determinada. O olhar dele cruzou com o de Caio. Era um rosto familiar, um reflexo que Caio reconheceria de algum lugar. Mas ele não poderia imaginar como isso mudaria suas vidas para sempre. Caio! A voz do homem era profunda e cheia de emoção. Eu sou seu pai e eu vim para casa. A sala caiu em um silêncio mortal. A revolução de emoções fragmentou a mente de cada um ali. O que mais estava escondido? As mentiras e verdades misturadas dançavam como sombras em torno deles. E a partir daquele momento, a ideia de uma vida normal parecia tão distante. A festa estava condenada a um novo capítulo, recheado de segredos, revelações e um futuro incerto. A única certeza? A vida de Caio nunca mais seria a mesma. A festa parou. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Mirella olhou para Dona Eunice, atordoada. Ela segurava aquele comprovante como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. As palavras de Eunice ecoavam na cabeça de Mirella. Eu tenho um namorado! O chão parecia tremer sob seus pés. O que mais ela não sabia? Caio parecia preso em um transe. Ele piscava, tentando absorver o que acabara de ouvir. Mas Mirella via a transformação de sua raiva em confusão profunda. E então, um movimento atrás do homem que havia entrado fez todos olharem novamente. Uma jovem, com cabelos soltos e olhos vermelhos de tanto chorar, apareceu na porta. Desculpa! Eu não consegui ficar longe! Os murmúrios aumentaram quando todos perceberam que ela carregava um bolo decorado com velas, como se fosse um sacrilégio àquela altura. Mas o que realmente fez o coração de Mirella disparar
Foi o que a garota disse em seguida. Pai, eu voltei! Não importa o que tenha acontecido! Os olhares se intercalavam entre a jovem e o homem que se apresentara como pai de Caio. O ambiente parecia perder a cor, e Mirella perdeu a respiração. Quem é essa? A voz de Dona Eunice era um sussurro quase pálido. Caio virou-se para o pai, agora mais confuso do que nunca. Ela? Quem é ela? Perguntou, a voz trêmula, enquanto todos na sala sentiam que a tensão estava prestes a explodir. Ela é minha filha. O homem respondeu, e o choque se espalhou como fogo em palha seca. Mirella sentiu o estômago revirar. Como assim, filha? E quando? As perguntas se acumulavam em sua mente. Não é possível. Caio murmurou, como se aquela simples frase fosse sua única âncora em um mar de descobertas que não fazia sentido. Você teve outra família? A jovem olhou para Dona Eunice, seus olhos cheios de uma mistura de desafio e medo. Eu sabia que você estava aqui, mãe. Senti sua falta. E agora, todos precisam saber a verdade. Nesse momento, um grito cortou o ar. Chega! Dona Eunice explodiu. A energia que já estava densa na sala parecia ser eletrificada. Não você, não aqui, não agora. A raiva e a vulnerabilidade se misturavam em seu olhar. Mirella ficou em choque. O que estava acontecendo? A festa, que já era um caos, agora se tornara um campo de batalha emocional. Afinal, toda a sua vida, toda a família de Caio estava sendo desmantelada em minutos. Eu não vou deixar que você destrua o que resta de mim. Eu lutei contra todos os demônios por você. A voz de Dona Eunice ecoou, cheia de tristeza e raiva. Mas algo na maneira como ela falou fez a pulseira de Mirella brilhar, como se houvesse mais nessas palavras. Uma verdade oculta, um segredo que ela própria estava guardando. Resta de você. E quanto ao que você escondeu de mim? A jovem, com a voz potente, virou-se em direção a Dona Eunice. Eu sei quem você realmente é. E não são só mentiras que você esconde, mas coisas que você nunca teve coragem de enfrentar. Isso acaba hoje. O choque alimentou a tensão. Todos ali percebiam que havia muito mais em jogo que apenas um amor oculto ou um pai perdido. Este momento se tornava um confronto direto com o passado. Mirella sentiu que a cada frase, essa revelação tornava-se mais intensa. As reações dos convidados eram uma mistura de pânico e curiosidade. As crianças, antes alegres, agora olhavam com medo, sem entender a gravidade do que se desenrolava. O homem tinha um olhar de desespero. Eu não sabia! Eu fui forçado a sair! Não escolhi essa vida! As palavras dele ficaram sufocadas no ar, enquanto a sala se concentrava na tensão crescente. Vocês acham que a vida é fácil? Que é só escolher entre um amor ou outro? Vocês estão jogando tudo fora por causa de um passado que não podem mudar, a jovem disse. E naquele instante, Mirella percebeu que não era só um confronto, mas uma batalha de verdades não ditas que havia sido enterrada há muito tempo. E então, como um passo final, a jovem virou-se para Caio e disse: Eu sou sua irmã, Caio. E tudo o que você descobriu até agora não se compara ao que você precisa saber. Você não faz ideia do que está por vir. Nesse momento, o mundo de Caio, de Dona Eunice e de todos os presentes desabou. As peças do quebra-cabeça se embaralhavam em algo que ninguém conseguia entender. A verdade agora estava ditada e as reações reagruparam-se em especulações. Os rostos se tornaram mais pálidos, a respiração se acelerou e o caos tomou conta.
A vida de toda ali nunca mais seria a mesma. O que isso significava para eles? E a cada revelação, o que mais estaria prestes a explodir em um colapso emocional completo? A festa ganhou uma nova dimensão de tensão. E a única certeza era que uma tempestade havia sido desencadeada. O que mais estaria escondido por trás de cada sorriso? A festa parou. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Mirella olhou para Dona Eunice atordoada. Ela segurava aquele comprovante como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. As palavras de Eunice ecoavam na cabeça de Mirella. Eu tenho um namorado. O chão parecia tremer sob seus pés. E que mais ela não sabia? Caio parecia preso em um transe. Ele piscava, tentando absorver o que acabara de ouvir. Mas Mirella via a transformação de sua raiva em confusão profunda. E então, um movimento atrás do homem que havia entrado fez todos olharem novamente. Uma jovem, com cabelos soltos e olhos vermelhos de tanto chorar, apareceu na porta. Desculpa, eu não consegui ficar longe. Os murmúrios aumentaram quando todos perceberam que ela carregava um bolo decorado com velas, como se fosse um sacrilégio àquela altura. Mas o que realmente fez o coração de Mirella disparar foi o que a garota disse em seguida. Pai, eu voltei. Não importa o que tenha acontecido. Os olhares se intercalavam entre a jovem e o homem que se apresentara como pai de Caio. O ambiente parecia perder a cor e Mirella perdeu a respiração. Quem é essa? A voz de Dona Eunice era um sussurro, quase pálido. Caio virou-se para o pai, agora mais confuso do que nunca. Ela? Quem é ela? Perguntou, a voz trêmula, enquanto todos na sala sentiam que a tensão estava prestes a explodir. Ela é minha filha! O homem respondeu, e o choque se espalhou como fogo em palha seca. Mirella sentiu o estômago revirar. Como assim, filha? E quando? As perguntas se acumulavam em sua mente. Não é possível! Caio murmurou, como se aquela simples frase fosse sua única âncora em um mar de descobertas que não fazia sentido. Você teve outra família? A jovem olhou para Dona Eunice, seus olhos cheios de uma mistura de desafio e medo. Eu sabia que você estava aqui, mãe. Senti sua falta. E agora todos precisam saber a verdade. Nesse momento, um grito cortou o ar. Chega! Dona Eunice explodiu. A energia que já estava densa na sala parecia ser eletrificada. Não você! Não aqui! Não agora! A raiva e a vulnerabilidade se misturavam em seu olhar. Mirella ficou em choque. O que estava acontecendo? A festa que já era um caos, agora se tornara um campo de batalha emocional. Afinal, toda a sua vida, toda a família de Caio estava sendo desmantelada em minutos. Eu não vou deixar que você destrua o que resta de mim. Eu lutei contra todos os demônios por você. A voz de Dona Eunice ecoou, cheia de tristeza e raiva. Mas algo na maneira como ela falou fez a pulseira de Mirella brilhar, como se houvesse mais nessas palavras. Uma verdade oculta, um segredo que ela própria estava guardando. Resta de você? E quanto ao que você escondeu de mim? A jovem com a voz potente virou-se em direção a Dona Eunice. Eu sei quem você realmente é. E não são só mentiras que você esconde, mas coisas que você nunca teve coragem de enfrentar. Isso acaba hoje! O choque alimentou a tensão. Todos ali percebiam que havia muito mais em jogo do que apenas um amor oculto ou um pai perdido.
Este momento se tornava um confronto direto com o passado. Mirella sentiu que a cada frase essa revelação tornava-se mais intensa. As reações dos convidados eram uma mistura de pânico e de curiosidade. As crianças, antes alegres, agora olhavam com medo, sem entender a gravidade do que se desenrolava. O homem tinha um olhar de desespero. Eu não sabia, eu fui forçado a sair. Não escolhi essa vida! As palavras dele ficaram sufocadas no ar, enquanto a sala se concentrava na tensão crescente. Vocês acham que a vida é fácil? Que é só escolher entre um amor ou outro? Vocês estão jogando tudo fora por causa de um passado que não podem mudar. A jovem disse. E naquele instante, Mirella percebeu que não era só um confronto, mas uma batalha de verdades não ditas que havia sido enterrada há muito tempo. E então, como um passo final, a jovem virou-se para Caio e disse: Eu sou sua irmã, Caio, e tudo o que você descobriu até agora não se compara ao que você precisa saber. Você não faz ideia do que está por vir. Nesse momento, o mundo de Caio, de Dona Eunice e de todos os presentes desabou. As peças do quebra-cabeça se embaralhavam em algo que ninguém conseguia entender. A verdade agora estava ditada e as reações reagruparam-se em especulações. Os rostos se tornaram mais pálidos, a respiração se acelerou e o caos tomou conta. A jovem então continuou: E não sou apenas sua irmã. O homem que você conheceu, ele não é seu pai verdadeiro. Eu sou a filha do seu pai biológico, e ele estava aqui antes de sumir. Uma onda de murmúrios e gritos tomou conta do lugar. Mirella sentiu a cabeça girar. Como assim? O homem que havia entrado não era quem todos acreditavam? As mentiras começavam a escorregar pelos dedos, como areia. O que mais estava escondido? As reações começavam a fluir. A sala parecia desfazer-se em fragmentos de realidades diferentes, e o grito de Eunice ecoou pela casa. Você não pode dizer isso. É mentira! Mas a jovem não recuou. É verdade! E ele tá vivo, Eunice! Você não pode esconder isso para sempre! A tensão era palpável. E todos na sala sentiam que estavam prestes a cruzar um limite que não poderia ser desfeito. O que mais seria revelado naquela noite? A única certeza era que novos segredos estavam prestes a emergir. E o que isso significaria para todos ali presentes? A jovem olhou para Caio e repetiu com firmeza: Eu sou sua irmã, Caio. E tudo o que você descobriu até agora não se compara ao que você precisa saber. Você não faz ideia do que está por vir. O ambiente ficou tenso e poucos se atreveram a respirar. Todos os olhares se concentraram em Dona Eunice, que parecia perder o controle. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Ela balançava a cabeça, a boca seca, a expressão clara de pavor. Você não pode simplesmente entrar aqui e fazer essas acusações. Mas a jovem ignorou a negação, olhando diretamente para Caio. O nosso pai, ele está vivo. E mais, ele está aqui, em nossa cidade. E você precisa saber por que ele se foi. Os convidados sussurravam. A tensão na sala era palpável e a atmosfera estava prestes a explodir. Uma tia de Caio, cuja expressão estava entre a incredulidade e o medo, murmurou: O que mais você não sabe, Caio? Foi então que a jovem levantou o celular, gesticulando freneticamente. Eu trouxe provas, mensagens, fotos. Tudo está bem aqui. Seus olhos brilhavam com determinação e ela parecia disposta a expor cada detalhe. A sua mãe escondeu isso de você. As mensagens que ele mandou antes de tudo mudar. Ele tentou voltar.
Caio, paralisado, olhou rapidamente para a mãe e depois para a irmã. As emoções o tornavam vulnerável. O que tinha acontecido para que essa família fosse desfeita assim? As palavras saíam da boca dela como um raio, e o chão parecia se desmanchar sob seus pés. "Por que você não falou antes?" ele perguntou, a voz trêmula. "Porque eu não sabia como você reagiria. Não sabia se você iria querer saber a verdade ou continuar acreditando na mentira." A jovem respondeu com ferocidade. Dona Eunice agora estava em fúria. "Você vai parar com isso agora. Ninguém quer ouvir suas mentiras." Seus olhos brilhavam com raiva e o rosto estava vermelho como fogo. Mas sua certeza vacilava. A pressão em cima dela era intensa. Nesse momento, fora da sala apareceu na porta, um homem de meia idade, com um olhar preocupante e definido. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido para chegar até ali. "O que está acontecendo?" "Eu preciso saber!" As vozes se calaram. O homem olhou para a jovem e a reconheceu. "Mas você não deveria estar aqui!" Os olhares se cruzaram como se o tempo tivesse parado. Você é ele! Você é o pai dele!" A jovem gritou e a sala ficou em estado de choque. Todos ficaram boquiabertos. "Calma todos, eu sou." O homem começou a falar, mas as palavras não saíam como um discurso. Ele parecia titubear, nervoso sob a pressão daqueles olhares. "Você some por anos e agora aparece assim no meio da festa." Dona Eunice estava histérica. Seu controle já havia evaporado. O homem então interrompeu. "Não é isso que você está pensando. Eu não vim aqui para machucar ninguém." Mas sua voz parecia falhar. Ele olhou para Caio e o filho, tomado por uma mistura de raiva e confusão, avançou. "Você me deixou! Você nos deixou!" A dor na voz de Caio era tão forte que ecoou pela sala. "Não posso acreditar que você está aqui. E por quê? Para contar mais mentiras?" A tensão aumentou. A jovem olhou para o homem e, em um momento de bravura, disse: "Por que você realmente foi embora? O que aconteceu com a nossa família?" E naquela hora, todas as luzes começaram a piscar. As risadas foram substituídas pelo pânico. Um grito ecoou da cozinha. "Fogo! Temos que sair agora!" A fumaça começava a envolver o lugar e a festa se transformou em um frenesi de caos. As famílias começaram a gritar e correr, mas todos estavam paralisados pelos segredos que estavam sendo revelados. Mirela começou a empurrar a sogra e a jovem, gritando para Caio: "Vamos! Precisamos sair agora!" Mas um peso as mantinha lá. O homem e sua filha se encaravam e essa troca parecia conter toda a verdade. O passado e o presente colidiam em uma tempestade de revelações. E enquanto todos corriam, uma pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. Quais segredos mais estavam escondidos nas sombras, prontos para serem desenterrados entre as chamas daquele caos inesperado? O fogo começou a se espalhar. A fumaça densa oscila entre os rostos pálidos dos convidados. Mirela puxou Dona Eunice e a jovem irmã de Caio em direção à porta, enquanto gritos de pânico ecoavam. As luzes piscavam, criando uma atmosfera frenética. A festa, que antes era um momento de celebração, agora se transformava em um pesadelo. "Saia! Agora!" gritou Mirela, sua voz rasgando o caos. Caio estava paralisado, o choque ainda fervilhando em seu peito. O homem que se apresentou como pai dele estava ali, no meio da correria, completamente sem entender a dimensão da tragédia que começava a se desenrolar. A jovem
olhava para o pai com um misto de raiva e tristeza. Você não pode simplesmente sair e me ignorar. Ela gritou. Mas antes que pudesse protestar mais, um estalo alto ecoou pelo ambiente e as luzes se apagaram. Um grito sufocado escapuliu de Dona Eunice. A escuridão era agora total e o cheiro da fumaça invadiu cada canto da sala. Mirella pegou a mão de Caio e puxou. Vamos, precisamos sair agora! Mas quando todos começaram a avançar em direção à saída, um som abrupto de vidro quebrando cortou o ar. Olhares se dirigiram para a origem do barulho. A irmã de Caio, pálida como uma folha, gritou. O que foi isso? E antes que alguém pudesse responder, uma figura encapuzada apareceu, movendo-se rapidamente pela sala. O queixo de Mirella caiu. Aquilo era um filme de terror. Quem é você? Caio bradou, sua voz ressoando em um misto de raiva e medo. A figura encarou Caio. E um par de olhos frios brilhou sob a luz fraca que piscava. É hora de você saber a verdade sobre sua família. A voz sussurrou, sombria e conhecida. Mirella prendeu a respiração. Era a voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Você! Ela exclamou, seus olhos se arregalando. O passado que ela pensava estar enterrado estava de volta à tona. Foi um momento de reconhecimento, mas a figura não hesitou. Você nunca soube do que ela fez. A sala ficou em silêncio. A única coisa que se ouvia era o cracle da fumaça e os batimentos cardíacos de todos na sala. Dona Eunice olhou para a sombra encapuzada, seu rosto agora pálido e tenso. O que você quer de uma vez por todas? Sua bravura parecia escorregar por entre os dedos. Quero que ele saiba quem realmente é. A figura se virou para Caio, seu olhar penetrante cortando através do pânico. Seus pais não são quem você pensa que são. O ambiente congelou. Mirella sentiu um frio na espinha. Que segredos ainda estavam escondidos? Não, não é verdade! Gritou Dona Eunice, mas a figura não abaixou a guarda. É verdade, Eunice! Você não pode mais esconder isso. Ele precisa saber que você não é a única a carregar os fardos. Mais um estrondo ecoou e a atmosfera se tornou pura eletricidade. Caio olhou para Mirella, depois para o homem, e então não conseguiu mais suportar. O que isso significa? O que você quer dizer com isso? A figura fez um movimento brusco e retirou o capuz, revelando uma mulher de aparência familiar. Os olhos de Mirella abriram-se em choque. Era Cláudia, a amiga que sempre a apoiou. Cláudia? Caio murmurou, confuso, e a pressão aumentava na sala a cada segundo que passava. Sim, Caio, Cláudia gritou, e sua voz reverberou no espaço. Eu sou sua irmã também, e você nunca soube. O ar parecia espesso e pesado. Cada palavra dela era um golpe. A sala ficou imersa em um silêncio sepulcral. Mirella se lembrou de todos os momentos em que Cláudia havia indicado algo a mais. Um segredo que estava escondido sob a superfície. Qual era a verdadeira relação entre eles? O que Cláudia queria dizer com isso? Mas como? Por que você nunca me contou? Caio estava em uma linha tênue entre a confusão e a tragédia. Era como se seu mundo fosse desmoronar ali, diante dele. Porque você não estava pronto. E porque a mamãe fez de tudo para que não soubesse. Cláudia respondeu. A angústia em sua voz era palpável. Ela não é a única que tem segredos, Caio. Dona Eunice estava em colapso, mas não havia mais como voltar atrás. E a verdade
É que seu pai não foi embora por vontade própria. Ele foi forçado. Por mim, ela sussurrou, e a sala estava gelada. O que tinha acontecido entre eles? Um novo barulho de vidro quebrando ecoou, e o fogo se aproximou. Mirella sentiu a urgência daquela revelação amedrontadora. Precisamos sair agora, não importa o que aconteça. E assim, enquanto as chamas aumentavam, o passado e o presente colidiam em um turbilhão de emoções indizíveis. O que mais estava escondido, aguardando na escuridão? E quais seriam as consequências dessa nova revelação? Ao olhar para Caio e Cláudia, Mirella percebeu que a noite ainda estava longe de acabar. O fogo rastejava pelo chão e as chamas começaram a subir pelas paredes. O calor se espalhava, o cheiro de fumaça pesava no ar. Mirella puxou Dona Eunice e a jovem irmã de Caio com força, seus corações pulsando como tambores. "Vamos!" gritou, a voz cortando através da confusão. A adrenalina corria como um rio. Cada segundo parecia uma eternidade. Mas e ele? Caio olhou para o homem que dizia ser seu pai, ainda paralisado, a raiva e a confusão travando uma batalha interna em seus olhos. "Você vai nos deixar aqui?" Ele mal conseguia pensar. O passado estava colidindo com o presente de forma brutal, e tudo parecia desmoronar. "Não, não! Eu não vou perder vocês outra vez!" O homem, agora sem o capuz, estendeu a mão para Caio, mas um grito do outro lado da sala cortou o ar. Era Cláudia, sua expressão marcada pelo desespero. "Vamos!" Ela estava com a mão na boca, apavorada com a fumaça envolvendo-os. "Você precisa nos contar o que aconteceu. Agora!" Caio exigiu, mas a pressão da situação o fez temer. Mirella sentiu o coração apertar. O que mais estava escondido por trás dos segredos? Assim que o grupo começou a correr em direção à saída, a sala tremeu com um barulho ensurdecedor. O teto começou a desabar, e uma coluna de fumaça densa subiu, formando nuvens escuras que pareciam engolir tudo. "Rápido!" gritou Mirella. Calor, fumaça e o medo de perder tudo incendiavam seu peito. Ela puxou Caio, suas mãos se entrelaçando, um fio de esperança em meio ao caos. Cada passo era uma luta. A pressão dos três parecia grudá-los no chão, mas eles não podiam desistir. Quando finalmente chegaram à porta, um flash de luz surgiu no rosto de todos. Era a luz do luar, iluminando os rostos pálidos. Mas antes de escaparem, Cláudia olhou para o homem que diziam ser seu pai. "Você vai ficar ou vai entrar conosco? Sua escolha agora!" disse, a voz tremendo. "Eu não vou deixar vocês", ele respondeu. E mesmo no meio da tragédia, a determinação em sua voz soou como um eco de esperança. Foi nesse momento que Mirella viu que ele realmente queria transformar tudo isso. O caos os unira de forma inesperada. Dona Eunice, porém, não parecia tão convencida. "Você não pode simplesmente aparecer e achar que tudo vai ser como antes." Sua voz estava cheia de raiva e mágoa. Havia mais história entre eles do que podiam lidar. "É isso que você pensa, Eunice?" A jovem irmã de Caio desafiou. "A vida não é um roteiro que você pode reescrever." Olhe onde isso nos trouxe. Os olhos dela brilhavam com lágrimas e determinação. O passado precisava ser confrontado. "Mas se não der certo?" Caio perguntou, seu coração acelerando. A necessidade de respostas estava em suas veias. O que acontece quando todos nós sairmos e ainda estivermos quebrados por dentro? Precisamos seguir em frente. É isso que temos que fazer. Ninguém vai deixar o passado nos prender.
Cláudia, com coragem, puxou a mão dele. E o grupo saiu correndo em direção à liberdade, sob a luz da lua. Lá fora, o ar estava fresco e a fumaça lentamente começava a dissipar. Elas sentiram o alívio nas brisas noturnas. Quando todos estavam seguros, ofegantes e olhando para as chamas que ainda lambiam a casa, as verdades começaram a emergir. Precisamos enfrentar tudo isso juntos. Não podemos mais esconder segredos, Caio disse, olhando para as mulheres ao seu redor. Dona Eunice, ainda em estado de choque, assentiu lentamente, percebendo que agora não havia como voltar. A jovem irmã respirou fundo. Começaremos tudo de novo. Não será fácil, mas não estamos sozinhos. As palavras dela eram um fio de esperança no meio da desolação. Mirella olhou para todos, sentindo que aquele era um novo começo. Era hora de curar as feridas, não só do físico, mas também do emocional. Era uma tarefa difícil, uma montanha a escalar, mas eles estavam juntos nessa jornada. E ao fazer isso, enquanto observavam as chamas dançantes, havia um entendimento silencioso de que a vida, com todos os seus conflitos, ainda lhes oferecia uma chance de se reerguer. No meio de todo esse turbilhão, ficou a certeza de que e talvez no final essa história se transformasse em redenção. Antes de se dispersarem, Mirella sentiu a necessidade de se conectar com todos. Ei, pessoal, este é o momento de mostrarmos nosso apoio. Se inscreva agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero ver todos inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar essa comunidade incrível. Vocês são tudo para mim. E assim, em meio à incerteza do amanhã, o grupo se despediu. Cada um levando consigo não apenas os seus segredos, mas também a esperança de novos começos. O mistério do que viria a seguir pairava no ar, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E a vida seguia em frente. Um drama que ainda precisava ser escrito.